Oi, gente, eu sou Leis Cavalente, na edição especial Realidade para Elas. Sou professora, ativista social e percussionista. E nessa edição especial eu trouxe como minha convidada, mais do que querida, a nossa querida Rose Ratinha. Ê! Seja bem-vinda. É uma honra estar com você aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um momento incrível. Mais um dos que a gente já viveu juntas, né? Vários, né? E estamos aqui para Para elas. elas. Então estamos bem. Exatamente. Maravilha. Então, fala um pouquinho quem é Rose Ratinha. Ai, Rose Ratinha é uma percussionista sonhadora, mas que consegue realizar e já realizou vários sonhos assim no decorrer desses 33 anos, né? 33 anos de carreira. Eu me vejo num lugar hoje de realização mesmo. Ainda não é o que. Ainda não é o topo de onde eu quero estar, mas a gente vai dando os passos e passos e passos e a gente vai chegar lá. Eu não sou nascida no Candial, né? Nascida e criada. Comecei a tocar entre 12 e 13 anos de idade, na banda Frutos do Candial, que foi em paralelo com a banda Bolacha Maria, que inclusive foi uma das primeiras bandas femininas, a primeira junto com a Didá, né? A gente, Didá surgiu ali na mesma época da banda Bolacha Maria, que é uma banda idealizada por Carlinhos Brau. E eu tive a honra de estar lá, né? Na minha vez, enquanto percussionista, a gente não tinha referências palpáveis, mulheres, né? Assim, não, eu ouvia falar de Mônica Millet, de Lanlan, que começou a tocar há pouquíssimo tempo depois que eu comecei. Então a gente não tinha muitas referências, né? E mesmo quando tinha, era algo na imagem da nossa mente, né? De idealizar o que seria aquela mulher percussionista. Mas na vivência eu tinha vários homens, né? Porque eu venho de lá do Candial, onde tem a timbalada, vai quem vem. Então eu via muitos homens tocar, inclusive Carlinhos Brau. Então minha referência era Elton Jackson, era Cara de Cara Cobra, de cobra. era Márcio Vitor do Pisserico, Sim. era Gustavo de Dalva, Careca, Jair Rezende. Era essa galera, né? E aí até que surgiu a oportunidade da gente ensaiar com a banda Timbalada, que foi aí que surgiu a banda Bolacha Maria. Timbalada, quando eu falo banda, é o arrastão, né? Aquele movimento com 100, 200 homens. E aí Brau montou a Bolacha Maria. Logo depois eu fui para a banda das meninas, né? Que fez a música Xibom Bom Bom, me levar para Quem várias for dos anos partes, né? 90 vai lembrar dessa época Final maravilhosa. dos 90 É, para o ano 2000. Foi um estouro total no mundo todo, né? Por cada um. Bom, sim, bom, sim, bom, 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 bom. bom. Maravilhoso. Então, a Banda das Meninas foi uma experiência, né, muito diferente da banda Bolacha Maria. A Bolacha Maria teve total importância, porque foi quando tudo, de fato, começou, né, a profissionalizar. Eu viajei para a Europa com 14 anos de idade, fiquei 20 dias em turnê, através de Carlinhos Brau, Bolacha Maria. Então, já me colocou naquele lugar de, tipo, uma criança que tá do outro lado do mundo, sem os pais, né? Aconteceu pela primeira vez. E foi tudo muito diferente e mais especial, né? Eu fui e voltei, graças a Deus. Graças a Deus. E me Foi um conta, momento bem como foi seu especial. primeiro contato assim com instrumento percussivo? Porque surgiu através de uma curiosidade, até porque o Candial é um bairro extremamente cultural, que transpira música. Sim. E não tem como não ser diferente. Todos que nascem ou conseguem conviver, o mínimo que seja, pela região do Candial, aplica na veia ali a alegria do timbal, dos atabaques, enfim. Conta pra mim como foi essa experiência, com quantos anos você conseguiu ter esse primeiro contato. Acho que meu primeiro instrumento foi reciclável, o utensílio de cozinha, né? Porque a gente tinha. O Candial é um bairro que se desenvolveu muito, né? Você conheceu o Candial de agora e o bairro não tinha saneamento básico, não tinha estrutura, praticamente não tinha iluminação pública, né? Era tudo muito barro, barro e mato. Aqueles prédios da cidade ali não existiam nessa época que eu tô falando de Bolacha Maria. Então, eu vi meu bairro crescer, né? E quando faltava água, que era quase um dia sim, um dia não, um dia sim que tinha água e três que não tinha,
a gente ia aqui pra bica. Aquela bica ali sustentou muitas famílias, né? Inclusive a família de Carlinhos Brau, que a mãe dele era lavadeira, que lavava ali, né? Enfim. Então, através dali a gente tinha as latas, né, que ia balde. Aí minha mãe dizia assim, vai pegar água que eu vou lavar roupa e fazer a comida. Isso quando eu chegava da escola, 11h30 da manhã, mais ou menos. Eu só subia 1 da tarde, porque a gente ficava lá tocando, fazendo né, e também tinha uma fila muito grande, né? Então era um maior carnaval aquela bica ali para se pegar uma água. Então, eu acho que eu digo que eu costumo dizer que meus primeiros instrumentos, esse primeiros contato foi exatamente com esses utensílios, né? Balde, tampa e para tocar o instrumento mesmo, né? Industrializado, que a gente tem, que a gente é acostumado, né? Acho que foi com a banda Frutos do Candeal, que foi meu primeiro instrumento foi repique. Então foi com essa banda que aí veio essa oportunidade de tocar efeitos e bacurinha na timbalada Rastão, que foi a Bolacha Maria, e a Bolacha Maria, sim, tinha vários elementos, inclusive meu apelido vem daí, né? A gente tocava triângulo, bacia, tampa de panela, atabule, que era um atabaque, mas em formato de bule, né? A banda Bolacha Maria, Carlinhos tinha essa ideologia de tirar a mulher da cozinha, daquele lugar que achavam que só era um lugar que pertencia à mulher, né? Em Era posição dona de de casa, subserviência, né? exatamente. Então ele falava, Sim. não, a mulher vai sair da cozinha, mas a cozinha não, a cozinha não precisa sair da mulher, mas ela vai sair sim da cozinha. Aí levou a gente para os palcos com tampa, com prato, com bacia, e ele fazia um verdadeiro espetáculo, né? Tem shows aí, inclusive do Peck Pan, tem uns vídeos bacanas, a gente tocando com, ó, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Dona Ivone Lara. Ave Maria. Pense aí, eu com 14 anos exatamente, com essa galera de peso, assim, sabe? Então, foram experiências muito incríveis, assim, meus primeiros contatos com esses diversos instrumentos percussivos, né? E o timbal ainda não foi nessa época. O timbal foi através da banda As Meninas, que o idealizador da banda falou, eu quero montar uma timbalada de saia. Por quê? Ele era sócio de Carlinhos. Desfez a sociedade e falou, eu quero montar uma timbalada de saia. Você vai ter que tocar timbal. Eu, não, esse instrumento é muito difícil. Ó, a mão dos meninos cheio de calo. Aí, não, vai tocar, vai tocar. Aí foi a partir daí que eu comecei a tocar timbal, que é o amor da minha vida, tá? É o instrumento do coração, né? Meu instrumento Só do coração é o timbal. Uma curiosidade, assim, para entrevista, essa coisa de trazer ferramentas para a gente tocar, fazer um som, né? Que antigamente, com todo o racismo, infelizmente, era chamada de cozinha, né? Sim. Infelizmente, ainda a percussão é muito marginalizada, mas em religiões de matriz africana, inclusive, as mulheres, algumas casas, não tocam atabaque. Então, Sim. aquelas que tinham desenvolvimento ou talento para tocar, geralmente recorria a alguma dessas ferramentas que você trouxe. Então, a Sim. tampa, a colher de pau. Sim. E hoje em dia você ainda consegue ver, por exemplo, as lavadeiras de Itapuã, elas usam o prato né? e o garfo, uma faca ali do lado ao contrário, e faz um som maravilhoso. Sim, então, sim. a percussão está com todo mundo, independentemente da ferramenta que a gente esteja usando. Acho que a gente já nasce, né? Na barriga da mãe, eu acho que já tem aquele... Coração da mãe, O né? coração, a gente já sente, eu acho que ali dentro a gente já tá pulsando algo. E você falou aí uma coisa muito polêmica, né? Em questão da percussão ser a cozinha. Eu acho isso muito contraditório, eu acho isso horrível. um papo, assim, que eu acho que está na cabeça das pessoas falar que ser da cozinha é pejorativo. Sabe por quê? Porque a cozinha alimenta. Quem somos nós sem alimento? Verdade. Não somos nada. Então eu levo para outro lado. Eu não me incomodo nem um pouco, porque assim, eu falava muito. Hoje em dia, falo muito pouco. Acho que às vezes por falta de oportunidade, porque eu acho que eu continuaria falando sem nenhum problema. Você falava, a minha cozinha é massa. E eu me pego falando, porra, essa cozinha é maravilhosa. Porque eu não levo pro lado pejorativo, porque cozinha é o que alimenta, é o que dá sustento, é o que dá você se manter em pé e de pé. Então, eu entendo também que tem várias situações ancestrais
né? Que remete a cozinha a ser, né? Como algo Os serviçais pejorativo. só comia na cozinha, não comia na sala, né? Os serviçais normalmente estavam ali, mas os serviçais também estavam nos quartos, limpando os quartos das suas senhoras, né? Que eu acho que é o pior, né? E, tipo, na sala, a sala só ficavam eles. Então, isso para mim é algo que eu tenho que alguém tem que me convencer de fato ali, ó, provando que uma cozinha é um lugar ruim. Porque a sala era um lugar que, não, que os serviçais não podiam estar. Então, para mim, a sala é um lugar ruim, porque eles não poderiam estar. Então, essa cozinha que as pessoas levam para esse lado, eu não levo. Eu não levo E isso é porque muito bom não levo, não ressignificar, levo. né? É uma pena, porque a gente sabe que isso, inclusive, influencia até no cachê dos musicistas, dos Sim, percussionistas, sim, né? Quando a gente fala, assim, de instrumento, é, instrumentos europeus, vamos assim dizer, então um sim. violino, um violoncelo, uma flauta, enfim, tem um palco diferente do que nos é dado. Tanto Aham. que conte um pouquinho pra gente como é essa luta dentro do ambiente de percussão para ter reconhecimento, valorização, inclusive uma pauta muito importante que é sobre o machismo, se você já passou por algum episódio e teve que resistir de alguma forma a isso. É, assim, a percussão, realmente, a gente tem inúmeros excelentes percussionistas, né? A gente nem precisa comparar aqui de quantos milhares de percussionistas na nossa cidade vamos buscar Salvador, né? Como referência. Nossa cidade tem, nem se compara a relação de guitarrista, por exemplo, de baixista, né? Então, claro que é um leque que tem muito mais demandas do que os outros instrumentos. É, eu acredito que muitas das vezes veio talvez desse lugar da demanda, né, da oferta, e muita gente. Então eu vou desvalorizar porque se eu falo para um que eu pago X e se ele não quiser esse X, não me interessa porque na fila colada onde ele está do lado tem 100 para poder querer aquele X que eu ofereci e que ele disse que não vai porque ele não acha legal, ele não acha que seja um cachê digno, digamos assim, né? Então, talvez eu acredito que seja muito, esse conceito seja muito por aí, e por a gente não ser uma classe que se organiza, uma classe que se apoia, porque tem muitas classes, inclusive da galera da harmonia, né, que eles se respeitam, eles se apoiam. Se eu tô numa banda e o meu colega baterista, não vou nem botar bateria, porque bateria também para mim faz parte da percussão, mas eu vou, digamos ali que o guitarrista foi chamado por fulano, o diretor musical, ciclano. O guitarrista vai procurar saber por que tá me chamando pro lugar do meu parceiro que tá lá. E ele sabe que meu parceiro toca, entendeu? Percussionista, muitas das vezes, não. Eles falam, não precisa falar, e que eles não vão falar mesmo. Vão ensaiar, vão fazer, vão acontecer, e o outro colega nem vai saber. Né? Então, assim, é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo, eu acho, em relação a isso. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Que eu acho que nós, quanto pessoa física, que somos o nosso CNPJ, nós somos nossos empresários, né? Muitas das vezes. É um grupo que tem uma banda, normalmente empresário quem tem é o quem? O cantor, ou os artistas que que representam aquela banda, né? Que normalmente, vamos dizer que, sei lá, vamos ver uma banda, Menos é Mais, um exemplo. Eles têm o cantor e tem os caras que também são artistas. Eles com certeza têm contrato, um empresário que vai responder as coisas por ele, mas os demais, eles são CNPJ deles. Não tem contrato, não tem carteira assinada, não tem nada disso. E uma qualificação profissional no sentido de entender sua posição também como administrador da sua própria renda, né? Sim, E da sua carreira. sim, Como é que você exatamente. administra a sua carreira assim? Quando foi que você teve esse gatilho que, poxa, eu preciso me organizar, eu não posso depender só disso aqui, eu preciso fazer outras coisas também. E aí, só complementando o que eu estava falando em relação a nosso CNPJ, ao nosso CPF, a gente não deve ter medo de dizer meu cachê não é esse. As pessoas não têm que falar quanto vale o seu cachê. Quem tem que falar é você. Existe, claro, situações que a pessoa vai dizer, ó, eu tenho X, você pode, às vezes é até mais do que você imagina que vale o seu cachê, né? Mas não pode, isso não pode acontecer. Porque quando a gente chega em uma consulta médica, a gente não fala, eu tenho X, doutor, para te oferecer.
A consulta do médico é X e reais. você paga. Você paga se você quiser. Então, a gente não, na nossa classe, não normaliza isso de dizer, meu cachê é tal, né? E outra, as pessoas estão, os contratantes, né? As pessoas que contratam, independente de quem seja, é, eles estão muito mal acostumados em não te dizer o principal, que é quanto vai ser o seu serviço. Você está prestando fica serviço com medo de de perguntar. Isso. Isso é muito errado. Isso é erradíssimo, mas é uma construção diária, né? Hoje eu já faço isso. Eu tinha vergonha de fazer isso. Eu morria de vergonha. Aff, Maria. Morria de vergonha de perguntar quanto é o cachê, louca pra saber. Às vezes tem até 2 eventos para você fazer. Aí você vai medir, né? Se aquele evento é mais bacana para você quanto pessoa, se vai crescer, né, o seu lado artístico como pessoa. E o cachê também, como às vezes acontece, de você para um serviço, quem vai te pagar mais? Não, é natural isso. Eu já tive vergonha de perguntar, ai meu Deus. Ou então a pessoa fala assim, o cachê é tanto, e eu, poxa, isso é muito baixo, e não me perguntar. Mas, assim, já são muitos anos, né, de carreira, eu acho que isso também leva, e também isso não quer dizer nada, quer dizer e não quer dizer, né? Porque acho que hoje eu conheço meninas, pessoas que fazem isso, então, eu acho que é mais conscientização mesmo, no meio que a gente tá, também, isso, né? a gente amadurece, o meio que a gente tá, nos permite entender que isso faz parte, e que tem que ser feito, né? Tem aqui um show para você fazer não sei quanto. Beleza, quanto é? Né? É quando, tá? Mas e quanto? E a pessoa tem que falar. Aí cabe de você ir ou não ir, né? Então, mais ou menos por aí. E sobre machismo, até hoje passo, né? Até hoje isso não vai. Eu acho que não vai. Eu vou morrer, isso não vai acabar. Pode melhorar. Eu acredito que vai melhorar. Eu traço caminhos para que isso melhore. Agora, é muito desproporcional a quantidade de nós mulheres aí no mercado de trabalho. É muito desproporcional. Então, isso só vai melhorar, eu acredito, quando tiver para a páreo, ou até mais mulheres trabalhando aí com bandas do que homens. Mas você tem. Uma pessoa falou isso pra mim. Mas Silvani tá lá, ó. Poderia ser um homem, tá lá, Silvani, todo sábado na Globo, no Caldeirão e tal. E tá representando você. Silvani é você toca com Cláudia, você já tocou com Dani, você já tocou com Larissa Luz, você já fez isso, já fez aquilo, você dá aula, você faz não sei o quê, você faz não sei o quê. Eu não pego Ratinha como referência para isso. Porque uma pessoa só não é referência. Eu quero dizer que tem 5.000. A minha vida é o que vai importar, o meu jeito é que vai importar. Para diferenças de 4.999 mulheres? Não. Eu tenho que ir na realidade dos fatos, e não de acordo com Ratinha, porque Ratinha é uma exceção. Me diga quantas mulheres tem hoje em Salvador tocando com uma banda que tem a proporção nacional grande. Me diga uma. Tem? Alana é minha referência também. Toca Além comigo de e Cláudia. com Cláudia Leite. Mas ainda é muito pouco, né? Não tem. Se você pouco. pegar as bandas que eu tô falando, Imagina, banda em ascensão. uma pessoa, duas, não tem como. Né? Então, eu não posso botar Ratinha e Alana como referência, porque existem, sei lá, vamos citar aqui alguns nomes, né? Daniela Mercury também coloca as mulheres para tocar. Verdade. Mas não é fixa, né? É uma vez ou outra. Em ela apresentações coloca ali, específicas. mas assim, não faz parte da banda. Ela é uma das pessoas que levanta a bandeira, né? Que eu vejo que levanta bastante essa bandeira de estar sempre com trabalhos com mulheres. Ela sempre valorizou a Didá, né? Tá sempre levando a Didá para os lugares, falando da Didá, falando do Ilê, né? Falando dos blocos afros. É uma exceção, mas se a gente for citar aqui nomes, não tem, né? Alene Rosa, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Chiclete Bel Marques, Carlinhos Brau, Timbalada. Não tem. O Olodum tem Andréa, né? Que faz, Andréa. né? Andréa maravilhosa, que toca há anos no Olodum. Né? Mas assim, o Olodum também tem muitas mulheres maravilhosas tocando que não são da banda show. Né? Então, assim, é um apelo que eu vou fazer aqui agora. Inclusive, apelo a essas bandas aí, né? Vamos dar oportunidade. Se não deu certo, não deu certo igual um homem qualquer.
quando não dá certo, né? Quando são convidados e Verdade. não dão certo. Mas vamos dar Não é nossa por cota, é por oportunidade. capacidade. Nós temos Exatamente. capacidade, É né? só dar oportunidade. Né? Exatamente. E machismo tá aí o tempo todo. As pessoas dizem que acham que a gente não tá tocando. Quando eu tocava com o Dene, meu amor, você não tem noção, não. Os vídeos que eu postava, os microfones dos instrumentos de Dene, timbal principalmente, ele é microfonado por baixo, que Magu é terrível, né? Magu, Lalo, são incríveis. Tira um som do instrumento que tô pra ver. Então eles botam o microfone por baixo, né? Então não fica aquela sujeira do pedestal, o microfone ali em cima. E a Fica banda de Dene limpo. sempre foi assim, né? Igual a Timbalada. A Timbalada Sim. também é assim. E aí eu tocando, né? Solando e tal. Aí choveu esse vídeo. Viralizou início de Instagram, eu acho. Esse vídeo viralizou e tal. Aí tinha vários homens falando: Não, não tá tocando, cadê o microfone? Agora, detalhe: o meu timbal tava igual de todos os homens. Só falou do seu time. Só falou que eu não estava. Tipo, eles não observaram que o timbal de Elton, que o timbal de Nagô também não tinha o microfone na cabeça deles, porque eles não estavam vendo ali. Mas, tipo, não, o foco é diminuir o que a mulher tá fazendo, né? E eu achava muito engraçado, assim, antes, no início das redes sociais, Instagram, eu me estressava tanto, eu ficava retada, coração. E Dá hoje em dia eu vontade de dou responder todo risada. mundo, mas não Não, vale nem a hoje eu dou pena. risada, eu digo, valeu pela dica. Ainda falou assim, gente. Eu falei, vixe, Tá nem pude engajando o meu disfarçar. vídeo, Eu digo obrigada. assim, ó, e nem pude disfarçar, descobriu, miserável. Eu ainda falo isso porque eu levo tudo na brincadeira, assim, levo tudo. Porque hoje em dia as pessoas não nos conhecem, as pessoas só querem. Acho que 10% da internet entra pra realmente ver, pra quem comenta, né? Principalmente artistas, não vou falar de mim, não, vou falar dos artistas grandes aí. As pessoas entram realmente para saber o que tá fazendo, para compartilhar, para se alegrar com o que o seu artista, né, tá fazendo. Mas, meu amor, esqueça, a maioria tá querendo buscar alguma coisa ali para comentar. As pessoas Infelizmente, perdem né? muito tempo. Eu acho que isso é perda de tempo. Perde muito tempo fazendo isso. Pega umas postagens na internet, vai em Léo Dias, não precisa ir muito não. Léo Dias e pega lá as postagens, faça uma contagem rápida, básica, para você ver se não é a maioria sendo negativa em relação a uma pessoa, a um vídeo, e nem sabe o que está se passando. Às vezes é um recorte, às vezes nem interpretou direito, as pessoas não conseguem interpretar. Texto e vídeo, hoje em dia, as pessoas estão alienadas, estão muito. Tá tudo muito louco, assim, sabe? É. Então eu prefiro dar risada, eu prefiro. Eu me divirto. Tem uns comentáriozinhos assim que. Acho que eles ficam puta, mas vem de homens. Eles ficam retados e eu digo, valeu, miserável, uhul! Mas é bom a gente ressignificar essas coisas, porque não atrapalha a nossa saúde mental, Sim, que é o mais que é o importante, principal, claro. né? E nem o nosso trabalho, Sim, né? sim, A gente sim. não deixa se abater, não para o carro por conta de gente que não tá agregando em nada na nossa vida. Exatamente, não vale nada, ele só tá perdendo o tempo dele ali, ó, parando a vida dele pra fazer um comentário que não é de fato verdade, né? Porque imagine, ela não tá solando nada aí, ó, cadê o microfone? Eu quero é prova que ela é sola desse jeito. E ainda loucura. grávida, já tava grávida, viu? Esse Nesse vídeo eu acho que já processo, tava assim, grávida. é muito difícil, não só de lidar com haters em redes Sim, sociais, eu vou aham. falar de forma geral na vida. Todos os empecilhos, todas as dificuldades com recurso para investir em aprendizado, em conteúdo, às vezes até um transporte, né? Que são casos e casos. Sim. Não sei se você já passou por isso, eu queria justamente saber se você já passou por um momento assim muito difícil de não saber o que fazer naquele momento e se você teve uma figura com visibilidade ou não que te apoiou nesse processo dentro da percussão. Rapaz, assim, eu já passei por tantos altos, 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 baixos, altos e baixos, baixos, altos, baixos, altos, baixos, que é muito massa, assim, eu olhar pra trás e ver, né, o que eu tô construindo, né, assim, porque eu já passei por isso acho que deve ter sido, sei lá, 2012, 11, 13, não me lembro exatamente quando foi, acredito que foi em 2012. Eu não tinha R$ 1 no bolso, tipo, eu moro só há muito tempo, né? Às vezes eu moro do lado da minha mãe, como hoje eu moro praticamente do lado, mas a responsabilidade era toda minha, sempre foi, né? Sempre fui muito independente, assim, sempre sabia o que é que eu queria. E eu não tinha mesmo, às vezes eu tinha, sei lá, R$ 10 para passar o dia todo, para comer, para tudo, e eu via a conta de luz chegar, né? E eu digo que é recente, né? 2012. E aí, uma das coisas que aconteceu nesta época em específico, eu digo que o estudo é tudo, né? Na nossa vida, tudo.
Estudo é tudo. Eu fui no Pelourinho, na FUNSEB, para fazer uma aula. Aí tava um curso em aberto, curso de percussão, com o maestro Letieres Leite como coordenador. Aí eu falei, Leite, aí pra entrar, ele falou, você vai fazer a prova ainda é semana que vem, pra conseguir, né, inscrição e tal. Aí eu fui andando, eu moro no Candial, e então desci andando ali, ó, pelo Bonocô, porque não tinha dinheiro mesmo, não tinha. Fui andando e tal, me inscrevi nesse curso. Quantos quilômetros aí? Era rapidinho, hoje em dia o povo é preguiçoso, gata. Mais uns 8 quilômetros, 9? Não sei, mais ou menos. Eu sei falar em minuto, viu? Deve dar uns 40 minutos daqui pra lá, de lá do Candiaba. Rapidinho. Meu amor, eu sou da época que pra ir pra praia a gente tinha que descer aquele onde é a cidade de Jardim hoje, né? Sim. A gente descia o Candiara, tudo mato, barro, pegava o Itaigara todo pra chegar na Pituba. Não existia aí negócio. Todo domingo, era lei. Era a Praia do Oi. Todos, quando eu não ia com minha família, eu ia com os amigos. E a gente ia andando. Minha mãe trabalhava no fim de linha de Brotas, né? Eu, criança mesmo, 7, 8 anos. A gente ia andando pro fim de linha de Brotas, todo dia trabalhar com a minha mãe. Eu lembro que minha mãe, às vezes, me deixava olhando a barraca pra ela ir pegar bolo que ela pegava no Alto do Saldanha, ou em Campinas, lá dentro mesmo, né? Bem próximo do fim de linhas. Aí minha mãe falava, se te pedir, despache. Olha, despache. Me despache. Era antiga aí. Você despacha, filha. Você despacha o freguês, era freguês. Se for um freguês que compra pra pagar no fim do mês, você vai anotar nesse caderninho. No caderninho. Tinha que ter responsabilidade, meu amor. Tinha que ter responsabilidade. Como era administrar. E aí eu ficava assim, ó. Volta com minha mãe. Toda hora que alguém vinha um vulto, eu olhava pra ver se era minha mãe, nada. Já aí teve vinha um vulto, eu olhava. Troco alguma vez? Oxe, várias vezes. Deu errado, com certeza. Menino com dinheiro aí, na mão. Oxe, a mulher falava, minha filha, você me deu errado e tal. Eu dava menos, dava mais. Enfim, era uma agonia, minha mãe até hoje não sabe. E aí então, assim, a gente andava muito, a gente era muito acostumada a caminhar, né? Tudo andando. Vixe, essa coisa de hoje, das pessoas irem lá, eu vou lá em cima, eu vou de Uber. Em cima eu não, né? Mas, tipo, a galera sai dali da cidade de Jardim, vai ali na farmácia, vai de Uber. Eu não vejo ninguém. De lá de lá da cidade de Jardim. Até? Eu já vi. Ontem, inclusive, eu dei a carona na mulher que tava esperando o Uber. Tava pedindo pra alguém subir por cada ladeira. Aquela ladeira em pé é terrível, né? Aquela ladeira é terrível. Ela poderia fazer a volta e pular, não sei. Na minha época eu faria isso, né? Não ia ter Uber, não ia ter carona, não ia ter nada disso. Eram poucos carros na rua, né? Na minha família, praticamente ninguém tinha carro. O marido da minha tia era taxista, meu pai tinha um Chevrolet, mas isso veio depois de muito tempo, né? Enfim, a gente andava muito e eu fui lá pro tal me inscrever na FUNSEB. E aí, fazendo o curso, né? Passei, comecei a fazer o curso, acho que era 2 vezes na semana, tinha que ir pra lá. Gabi Guedes era até meu professor maravilhoso. Aí, eu conheci a Daílson do trombone, né? Aí ele fazia um chorinho no Santa Bárbara, aquele, em frente ao Pelourinho ali, né? Mercado Santa Bárbara. Aí ele fazia um chorinho e tal, aí me viu tocando e fez, e aí, minha preta, bora fazer um som comigo? Aí eu olhei pra ele e disse, claro, tal, shit, claro. Aí ele falou, na época era R$50, uma coisa assim. Aí eu falei, pô, R$50, tá? Mas bora, vai virar 500 na minha mão. E assim eu fiz. Esses R$50 virava 500, porque eu pegava na ida eu ia de ônibus, né, pro Pelourinho. Aí na volta tinha um menino que morava na CUP de Brotas, trompetista, que fazia o curso e também era com Dadá. Fazia o esquema com Dadá. Aí ele me dava carona, normalmente até ali em cima. Ele ia até um pouco mais, né? Me deixava ali, perto do Aristide Maltês. Sim. Eu descia e super feliz, assim. Às vezes ia pelo Bonocorra, me deixava ali pertinho. Foi Maria, eu ia. Então, ou seja, através deste curso, eu conheci Dadá, que comecei a tocar toda semana 50, 80. Esse dinheiro, para mim, era uma bênção. Nesse projeto específico, eu tocava pandeiro e surdo. Porque ele fazia um chorinho, né? Sim. Então, eu tocava esses instrumentos. Então, essa oportunidade que ele me deu, que R$50 era pouquíssimo dinheiro, né? Mas, pra mim, ele virava 500. Transformou, né? Feliz, e eu faço questão de falar. Eu falo pra ele, velho, você não tem noção que eu tava lascada naquela época. Ele dá risada, ele não acredita, não.
Ele não acredita, ele fala, pô, Nilma, eu tô falando sério, pô. Tô falando sério. Ele, tá bom, tá bom, tá bom. E assim, né? Assim como também teve os momentos, tiveram momentos que a gente, na época da banda das meninas, a gente não ganhava, a gente fazia muito show, mas o cachê era bem baixinho. Eu digo pra gente entender, porque a gente vai falar, mas ela tá falando de 30 anos atrás, né? Quase 30 anos Quase 30 atrás. anos. Então, R$ 120 era muito dinheiro. Não, eu vou te mostrar como era, mais ou menos, né? Timbalada, na época, pagava R$ 600 e a gente recebia 120 fazendo muito sucesso. Porque onde a banda, né, o que a banda alcançou era um cachê, para ser um cachê muito bom. Porque nenhuma banda vai pagar um cachê mais, tipo, não vai fazer mais sucesso do que a banda das meninas fez pra pagar um cachê. Então, tipo, o limite pra você fazer muito sucesso e ganhar bem era o que a banda das meninas passou. Mas a gente não ganhava. Tipo, era isso aqui, a gente ganhava aqui, ó. O Houve empresário. alguma coisinha aí com esse empresário que prejudicou vocês? Financeiramente falando? Não era isso mesmo, tipo, a gente Pagava tinha um um pouco conta, eles pagavam mesmo? um pouco mesmo, a gente recebia R$ 90, aí fez sucesso, foi pra 120. Isso a gente da percussão. As meninas, sei lá, as back vocals, né, dessa época já tinha isso aí. As back vocals recebiam um pouquinho a mais, sei lá, 30 a mais, e a cantora recebia 600, eu acho, uma coisa assim. É, então já tinha essa diferença e esse cachê muito baixo. Mas só que a gente era tudo adolescente, né? 17 anos, mais ou menos, 18 anos. Então, na nossa cabeça, eu lembro que tinha uma menina que a mãe dela era professora. A mãe dela era assalariada, ganhava, sei lá, menos de R$ 1.000, né? 800 e poucos reais. Aí ela se via ganhando 2.000 e poucos reais, porque fazia 25 shows no mês. Aí ela dizia, pô, a gente trabalha, a gente ganha muito mais que a minha mãe, que estudou, que dá aula, que não sei o que, sabe? Pra você ver como a gente era muito inocente, né? Muito Sim. ingênua, para esse lado, né, financeiro, que a gente achava que estava ganhando muitos e fundos, mas não, a gente estava trabalhando muito e ganhando pouco dinheiro, né? Enfim, Quando foi que são. essa ficha caiu, assim? Você tinha mais ou menos quantos anos que você avaliou, assim, e fez, meu Deus, poderia ter sido um pouco mais. Bom, eu acho que desde sempre, porque a gente brigava, assim, sabe, pelo cachê melhor. Sim. Eu lembro que a gente sempre falou, a gente fez um certo evento, foi uma propaganda, na verdade, né? De aquela telecena, né? Aquela telecena Telecena, lá, sim, do Silvio SBT, Santos, né? é. Isso aí. Eles botavam os artistas, né, pra apresentar e tal. Era bom, se, bom, telecena. E tinha uma musiquinha lá, eu não lembro mais. E aí a gente fez a propaganda dessa telecena. E era só nós mulheres, né? Era a nossa cara, a nossa imagem e tal. Eu falo que não tinha banda por trás. E a gente ia ganhar o mesmo cachê. Mas só que os empresários iam ganhar, tipo, sei lá, 200 mil, 250 mil. E a gente ia ganhar o mesmo Tá cachê, cheio de um né? show. Então a gente não achou justo, e a gente foi atrás, a gente brigou, a gente, né, reivindicou, ganhamos um pouquinho mais, ganhamos, mas não foi nem o dobro do que a gente, né, tipo, do que a gente ganhava. Então é muito pouco, é desproporcional demais, né? É muito desproporcional o que o empresário ganha e o que o músico. Os empresários vão me matar, mas eu não quero nem saber. É verdade mesmo, todo Mas mundo é sabe. verdade. Todo mundo sabe. Os empresários ganham muito, muito mais além, principalmente quando tem um contrato. Você vê quando fala, poxa, a cantora saiu, velho, que sacanagem. Depois que a banda fez sucesso, a cantora saiu, a banda acabou. Nem ela, nem o empresário. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes os empresários fazem contrato com os cantores, né? Aí entrou na banda agora, né? Aí 6 meses, aí ele vê que é aquilo, começa a apostar. Claro que tem um investimento também, né? No início eles vão investir muito dinheiro, porque não é barato. Você ter um projeto não é barato. Eles vão investir, mas para isso eles fazem o quê? Vamos fazer um contrato de 3 anos, 5 anos. Normalmente é 3 ou 5 anos, normalmente, né? Pode variar, mas é mais ou menos isso aí. Aí o que acontece? A cantora tá na banda há um ano, né? Um ano e meio. Estourou. Que foi o caso de Bumbum. Estourou. Falta quanto tempo para o contrato vencer? 1 ano e meio, 2 anos, né? Estourou, cantou. Mas só que no contrato tem seu valor. O valor que você vai ganhar. Independentemente do Não é sucesso. porque você tá ali deslumbrada, né? Porque essa galera tem o poder de fazer uma lavagem cerebral incrível. Então, eles botam ali no contrato que o seu cachê, né? Exemplo, uma cantora, seu cachê vai ser R$ 600, R$ 800.
R$ 1.000 que seja hoje, né? R$ 1.000. Aí cantora, tem que estar sempre em salão, tem que estar em academia, tem que estar bem vestida, tem que estar cheirosa, tem que estar não sei o que. Isso é investimento. Voz, né? É tudo. Tem coisas que eles arcam, né? Tem coisas que eles vão, às vezes a academia consegue, eles têm muitos parceiros, aí consegue gratuito a academia, mas só que tem muita coisa que a mulher tem que ter, né? Tem que comprar, ela já não vai mais sair de Maquiagem. ônibus, É. e mesmo trabalhando ou não, ela já não vai mais, ela já vai frequentar outros lugares, esses lugares é mais caro, então ela vai acabar gastando mais. Aquele dinheiro ela não tá ganhando, ela tá gastando proporcional, né? Mas aí vem o sucesso. O cachê dela é quanto em contrato? Aquele mesmo. A banda se vendia, sei lá, por 20 mil. Hoje vende por 200 mil. Ela vai ganhar o mesmo cachê porque tá aí no contrato. Eles não vão dizer, não, agora a gente tá ganhando muito dinheiro, vou melhorar o seu cachê, vou dobrar, triplicar, que seja, né? E deveria ser assim, né? Mas não é. Então aí, manter, aí cativar os quando artistas. aí começa o atrito. Porque ela tá vendo eles ganhando mundos e fundos, comprando os carrões, vive o mundo aí viajando, gastando horrores, tá vendo ali, tipo, a cara dela, ela não consegue nem ter tempo de gastar aquele dinheiro de tanto trabalho. Aquele pouco dinheiro que ela ganha, ela não consegue gastar. Então começa a vir mesmo incômodo, né? Natural. Começa a vir. Aí quando vai vencer o contrato, ela faz o quê? Ou você me paga X, ou a gente vira sócio, que normalmente acontece isso. Ou a gente vira sócio, 30% meu, sei lá, 20% meu, né? Eles não querem. Aí prefere perder. A maioria das vezes, os dois lados. Aí as pessoas ficam sem entender de fora, Triste. achando que sabe tudo Tá da fazendo vida. sucesso, por que que acabou? É muito sucesso, que absurdo, que é ambiciosa. O lado só vai pro lado do cantor, né? Ambicioso, ambiciosa. Mas não sabe qual foi aquela realidade daqueles anos, e principalmente pós-sucesso, né? Então, muitas vezes acontece isso, infelizmente, né? Posso trazer um exemplo também? Aham, Tem a claro. banda Ruge, o Sim, grupo Ruge, que sim. era um grupo de meninas Sim. que vieram através de um programa de TV e montaram uma banda de voz e dança, né? Que elas dançavam também. E foi um grupo que fez muito sucesso, que houve uma lavagem cerebral por parte do empresário, infelizmente. Então, aquele foi o exemplo que você trouxe daquele valor fixo no início do contrato, mas a banda estourou. Foi aquele sucesso. Inclusive, eu tive um aniversário segredo, que foi com o tema do Ruge. Eu amava o Ruge. E aí, a gente não entendeu por que que acabou. E hoje em dia, saem muitos documentários, entrevistas com as meninas, relatando essa questão com o empresário. Sim. E elas foram, tipo, a gente teve perfume com o nosso, né, com o nosso nome, com a nossa Verdade. cara, a banda das meninas. A gente teve cadernos. Eu digo que a gente não, minha maior dor era não poder ir pro Brás. Porque quando a gente chegava no bar do inferno, o povo todo atrás da gente, porque os CDs, era a capa, era nosso rosto, né? Então, Sim. os CDs estavam tudo espalhado no Brás. E aí, quando a galera via, em São Paulo, a gente só vivia lá, né? E todos os programas de TV ali é concentrado em São Paulo. Então, todo mundo assistia, todo mundo via. Naquela época era muita TV, né? As pessoas E depois que assistiam foi pro Rio TV. de Janeiro, né? Eu ficava Não, intercalando. a gente rodou o Brasil todo, porém a nossa base era São Paulo. A gente morava em São Paulo e ia para os lugares. E o Rio de Janeiro também tinha os programas, mas era aqueles dos Projac, muita coisa pouca, concentrado mesmo. Todas as emissoras, inclusive a Globo era em São Paulo. Então a gente não conseguia ir. Mas as meninas tiveram muitas coisas, tem coisas que eu nem lembro, que esse perfume, esse dia a gente tava conversando, eu falei. Aí mandaram uma foto no grupo, a produtora falou: Olha o que eu achei aqui, ó, guardou de recordação. Eu falei, meu Deus, eu nem lembrava desse perfume. Era tanta coisa que surgia com o nosso nome, assim, de empresas, né? E imagine o Ruge, que já veio um pouco depois da Banda das Meninas. E aí, tipo, a Banda das Meninas praticamente foi a primeira banda feminina a ter esse boom a nível nacional e internacional. Mas que toca mulheres, várias, que toca, canta e dança, a primeira foi a Banda das Meninas. Aí logo veio a Axé Blonde, né, junto ali. Axé Blonde e as meninas. Mas a Axé Blonde acho que só cantava e dançava, né? Não tinha Isso. quem tocava. As meninas eram um diferencial mesmo, assim, a nível nacional. E aí veio o Ruge, né, com toda aquela performance, essa música, aquele CD delas, estouradíssimo. Um anjo Incrível. veio, me fala, amo. Chorava, não Ruge sabia nem Bros, porquê, né? eu era criança Era, ainda. né? Era Ruge Bros, os dois, eram os homens e as mulheres, a mesma Isso. pegada ali. Mas a mesma coisa, KLB. imagina essas meninas que era tudo, KLB. As meninas era produtos de maquiagem, era produto de coisa de coisas, Sapatinho. tudo, camisas, foto, roupa, né? É. Acho que aquela, oh, meu Deus do céu, se fosse para elas É ganharem uma dinheiro, pena. elas E por estavam trás não elas estavam ganhavam respirando nada. dinheiro até hoje. Mas não é porque a galera que investe, aí você fala, pô, mas só que investiu. Quando você está trabalhando numa empresa de CLT, o dono da empresa
não é o cara, né? O cara que ganha muito dinheiro, e vai ter vários funcionários ali que vai ganhar aquela porcentagem mínima, um salário mínimo, né? Às vezes No ganha um máximo salário a e meio bonificação, mínimo, né? Um outra R... pessoa vai ganhar dois salários mínimos, Sim. outro três, outro quatro, cinco, mas ninguém vai ganhar proporcional ou próximo do dono. As pessoas questionam muito isso, né? Na parte da música. Porque a ideia da empresa é do dono, a administração, o investimento também é do dono, né? E na música vocês querem que seja assim por quê? Né? As pessoas questionam muito isso. É normal, o empresário vai ganhar muito dinheiro e vocês da ralé não vão ganhar nada. Vocês vão ser serviçais, mas é diferente, né? Porque a gente não tem carteira assinada, né? Não A tem gente não tem garantias. nenhuma Nada garantia. que proteja a Às vezes gente. o cachê, a depender, tipo, no mês você faz show, você ganha. Se você não fizer show nenhum, você não vai ganhar. E se você fizer dois, três, quatro, você vai ganhar proporcional àquilo. Então, é algo muito a ser, eu acho que ainda a ser regulamentado, organizado, ter uma Nós temos, associação que se isso, preze, nós temos né? a Ordem Nacional Não dos Músicos funciona. que não A ordem do músico não funciona. funciona. Funcionou uma época em Salvador, principalmente para arrecadar. Exclusivamente, na verdade. Arrecadar. Carnaval era certo. No carnaval, eles iam de banda em banda, na Cobrar as porta do carteirinhas, trio, imagina. cobrar se você tinha carteira. Eu passei várias vezes por isso, do empresário. Aí, no caso, os empresários pagavam, né? E na hora, assim, ó, aí assinava um recibo e pronto, liberava pra gente tocar. Porque se não tivesse a carteira, não ia poder ficar em cima do trio, não ia poder tocar. Então, tinha que pagar. Hoje em dia, isso não é mais, eles não fazem mais essa prática, né? É, não sei como que pé tá essa ordem do músico. Eu sei que a ordem do músico de São Paulo, eu conheci um pouco quando estive em São Paulo e sei que funciona um pouco melhor. Na pandemia, eles ajudaram muitos músicos, eles orientaram os músicos, eles dão assistência, né, orientação tá saindo edital, tá lá. Se você for lá na Ordem dos Músicos de São Paulo, eles vão estar lá, né, mostrando para o músico que tem várias possibilidades, né, fazem parcerias com a prefeitura, que se você, na pandemia mesmo, se você comprovasse que você era músico, você tinha um valor lá, sei lá, R$ 5.000, Ou não uma me lembro cesta exato, básica. né? Cesta básica era direto lá na associação. Então, tem alguns incentivos, né, que funcionam em outras cidades, eu não sei como está atualmente, mas quando eu pesquisei tinha. Mas Salvador, ao meu ver, assim, eu lembro que era na Rua Chile, eu sempre fiz parte, assim, das ordens do músico, obrigatoriamente, né, claro, tinha que ter, pelo menos uma vez no ano a gente tinha que pagar, e era uma validade de um ano mesmo, então se pagava no carnaval, eu sempre fiz, eu tenho até em casa, assim, eu tenho guardado em algum lugar. Vários papelzinhos assim de Os recibo das ordens recibos. do músico, Teve assim. um período que eles tentaram padronizar também essa questão do cachê, de pagamento. Sim. Chegou a funcionar com você Mas alguma vez? é tabela mesmo, né? Como tem em São Paulo e Rio, tem isso, né? Uma tabela. Que, por exemplo, os bares. Nem adianta oferecer. Tem uma tabela. Porque se for fiscalizar, dá BO, eles vão pagar multa. Então, existe uma tabela, né, que você não pode tocar menos que isso. Tanto é que os músicos de São Paulo são totalmente diferentes dos daqui de Salvador, né? Eles já têm a ideia, mais ou menos, de cachê. E outra que acontece aqui muito em Salvador, eu acho engraçado, é, que São Paulo não existe, pelo menos os músicos que eu conheço e que eu tenho contato, é tipo, você vai fazer um trabalho com um artista, o cachê é X. Não dá não. Pô, mas você vai estar do lado do artista, você vai estar na imagem junto com o artista, você vai aparecer. Meu amor, São Paulo não existe isso não. De que é tipo, é meu trabalho, o artista, meu CNPJ, meu artista sou eu. Eu vou estar ali prestando o meu serviço. O artista é uma pessoa como qualquer uma outra. Eu não estou atrelando a minha imagem com a da artista. Eu estou prestando um serviço para fulano, para o CNPJ da artista tal. Pronto. Em São Paulo funciona desse jeito. Tem deslumbre, sabe? De tipo, Sim. vou tocar pouco, vou até de graça. Esqueça. São Paulo. E São aqui a Paulo. gente é fominha, né? Meu Vou amor. falar a gente São porque eu Paulo para vou você generalizar. estacionar. São Paulo para você estacionar é 50 conto, mínimo. Imagine. Custo de vida altíssimo, vai Altíssimo, perder? entendeu? É tipo, Não você tem tem como. filho, pra você deixar alguém com seu filho, é 200 conto. Só aí já foi quanto? 250. Seu cachê tem que ser no mínimo o dobro aí, né? Pra você ganhar alguma coisa. Tem que ser no mínimo 500. Então, claro que tá, né? Varia muito, né? Tem pessoas que talvez não sigam esse padrão lá, que a música é um mundo, né? Muita gente. Mas no seu global, no seu geral, o que eu vejo e percebo é exatamente isso aí. Eu acho legal se organizar quanto grupos, né? Que não fosse.
a música em geral, fosse os bateristas, os percussionistas, os guitarristas, os baixistas, se cada um tivesse a seu órgão regulamentador, alguma associação, alguma coisa assim que trouxesse possibilidades e conhecimentos, né, tal, eu acho que quando fosse juntar todo mundo, ia ser uma coisa bem fortalecida, assim, mas infelizmente, Não é, tem união, né? não, Infelizmente, é uma não, eu pena. acho que não, eu E acho aí que não. todos saem perdendo, né? Sim, Infelizmente. sim, 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 sim. E você, acho que você citou alguma coisa em relação a conhecimento, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que Sim. sempre estar buscando, né? É, cursos, uma formalização, assim, do nosso instrumento, uma graduação, né? Uma formatura. Ah, eu quero ensinar, eu quero ser músico, mas eu quero ensinar. Vai buscar uma licenciatura. Existem várias possibilidades, né? Tem pós, tem remoto, tem cursos remotos. Tem internet aí que você consegue, sabe? Você querer botar lá o nome, vai ter vários cursos. Tem cursos online, por exemplo, eu tenho um curso de timbal online. Muita gente compra meu curso, né? Que vai começar do zero. Ah, eu comecei do zero e tal, já tenho uma base para quando eu for para Salvador, que já aconteceu, eu fazer uma aula com você, né? Então, tipo, você gosta de pandeiro, você quer se especializar em pandeiro, vai para a internet, compra um curso do colega Tem que percussionista. investir. Você tem que investir nisso, porque você tem que pensar que o seu produto tem que ser um produto top, um produto grande. E não um qualquer, né? Uma imitação e tal. A gente tem referências. A gente tem que ter referências nas nossas vidas, né? E eu tenho muitos professores, assim, como referências. Professores antigos e meus professores atuais têm me ensinado muito, assim, em relação a várias questões, várias coisas. Mas assim, é como eles falam, você tem que ter sua essência. Você não pode ser igual, até porque Identidade, ninguém né? vai ser igual a ninguém, né? Vai ter alguma coisa diferente. Então, tem a sua identidade, mas vá buscar conhecimento, vá buscar se aprimorar cada vez mais, vá buscar não só do seu instrumento, para eu ter meu instrumento, o que é que eu preciso para além, para estar na música, o que é que eu preciso? Comportamento, a gente tem que saber se comportar, se portar nos lugares. Você vai se comportar no meio num grupo de amigos, igual você vai se comportar, sei lá, em uma reunião com a gravadora, não vai. Você vai falar as mesmas coisas que você fala com seu grupo de amigos ali, de infância, besteira, né, um em um grupo de reunião de empresas que você vai prestar serviço, não vai. Então a gente tem que buscar é, conhecimento de todas as maneiras. O que é que esse conhecimento vai agregar para a minha vida pessoal, minha vida profissional? Vá, faça. Procure sempre crescer, procure sempre agregar algo para a sua vida, né? E não estacionar e ficar achando que é só aquilo ali que eu já sei. A gente não sabe nada. Ou só um instrumento, né? Você falou que ama o timbal, mas eu sei que você toca outros instrumentos também. Como é que funciona essa dinâmica, assim, de se dividir entre os instrumentos, essa questão da aprendizagem mesmo, para você conseguir se desenvolver? Assim, a percussão é um mundo, né? E tem projetos mesmo que eu trabalho, que eu pego, que nem uso timbal. Não, não, não tem como usar o timbal naquele, exemplo, teatro. Eu fiz na IBB, acho que é assim que pronuncia o nome dela. A filha de Zig Marley até. É, ela fez um trabalho que usava muito couro. Não cabe timbal. Couro e ferro. Então não caberia timbal. Então eu não vou levar timbal, né? E assim, o timbal veio na minha vida um pouco depois, mas mesmo que não tivesse vindo, o nosso mundo da percussão não é só um instrumento, o axé principalmente, a nossa cidade, né? Não é só, ao menos que, sei lá, eu quero viver a minha vida, passar a minha vida tocando no Olodum, ou na timbalada, ou no Ileaiê, tocando surdo, né? Eu quero ser a melhor do Olodum tocando surdo, pronto, vá. Faça e estude como é o instrumento surdo. Vai ser a melhor. Vai ser o Abira Jackson no surdo. Beleza. Aí é o que você quer para sua vida. Você só vai fazer aquilo. Ah, eu quero ir para timbalada, mas eu quero ser o melhor timbaleiro, a melhor timbaleira que tem.
vai estudar seu timbal, vá ser só, não consiga nem. Quando for tocar na baqueta, você nem sabe pra onde é que vai. Mas vá comer seu timbal, vá fazer, vá ser diferencial. Mas saiba que as pessoas só vão te ter como referência quando for tocar timbal. E isso não seja um problema pra você. Ah, isso não é um problema pra mim, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a nossa realidade não é essa, né? Às vezes você vai tocar numa banda, carnaval 5 horas, é um percussionista só ou dois. Aí você vai tocar só um instrumento só, não tem nem como. Banda de axé, tem hora que você vai estar fazendo conga, tem hora que você vai fazer efeito, tem hora que você vai fazer timbal, tem hora que você vai Às fazer vezes trocar repique, trio dependência, de... dependência, né? sim. Aí você tem que estar ali, ó, fazendo os dois. Então, tipo, tem que se virar, né? E eu sempre fiz um pouco de tudo. Eu sempre fui muito da galera me chamar assim e dizer: Ratinha, eu tô precisando de percussionista, mas é forró. Eu nunca tinha tocado zabumba na minha vida, tinha noção, claro, já tinha ouvido, mas nunca tinha tocado, nunca tinha nem tido o instrumento. Eu falei: oxe, espera aí. Comia zabumba, pegava emprestado e tal, e ficava ali estudando pra ganhar aquele cachê. Ou seja, não lhe faltou coragem, né? Para Não, enfrentar esses não. desafios. E Quando acabou é algo ajudando, né? que, não, quando é algo que não tem jeito mesmo, como já aconteceu, tinha um trabalho, a gente tinha que tocar muita cuíca. Eu falei: não vou, porque não é um instrumento que eu vá parar agora, vou poder parar agora para estudar e tal. Indiquei uma pessoa que é do samba. Porque às vezes também a música, principalmente aqui na Bahia, a gente tem diversidade, né, rítmica. Então, aqui a gente toca samba. Tem uma galera hoje incrível aí tocando samba do Rio de Janeiro, São Paulo, né? O pagode de lá. E aí, tipo, você toca axé, 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 você não tem a linguagem. Você tem a noção, você sabe que tá tocando ali, é aquilo, você vai arranhar. Mas para ter a linguagem, para quando tocar uma forma de tocar ali o cavaquinho, você sabe que aquela virada não é dessa linguagem. Você tem que estar ali dentro. E tem uma galera massa aqui em Salvador. Aí quer dizer que você vai me chamar para fazer. Tiaguinho vem de lá de São Paulo. Eu quero você para fazer comigo aqui. Não, não vou. Não vou, porque eu não tenho uma linguagem. Ele vai cantar música, eu não vou saber nem pra onde é que vai. Mas os caras que têm a linguagem, eles vão saber. O contrário é a mesma coisa. Se chamar eles para fazer o axé, eles não vão conseguir fazer. Então a gente tem que também saber até onde a gente vai, né? Verdade. E até onde a gente quer ir para ir para os lugares que a gente nunca foi. Que também faz sentido. Mas para isso você tem que estudar. De onde veio sua força, assim, para conseguir enfrentar esses desafios todos que em meia hora de conversa você me contou? Preconceito, dificuldade financeira, principalmente no início, quando a gente não tem recurso, não tem total conhecimento de tudo, que é normal. Uhum. De onde veio a sua força? Eu digo muito que minha força vem da minha família, né? Já tá no sangue já. Minha avó era mulher, ela dizia que era sulina, índia, ela não era de Salvador. Aí que eu matar ela, dizia: você é de Salvador? Eu sou sulina, eu sou de Ilhéus, sou índia. Então eu fui praticamente criada com minha avó, minha mãe por perto também, mas com minha avó. Minha avó era uma mulher muito aguerrida, força, coragem, criou os filhos assim com a maior garra. Minha mãe, a mesma coisa, minha avó teve 4 filhos, minha mãe também 4. Minha mãe sempre foi aquela mulher de estar ali e de apoiar também, né? Minha mãe me apoiava muito, assim. É engraçado que minha mãe me apoiava nas atitudes. Isso quer dizer o quê? Ela dizia que você tem que arrumar um trabalho, que não sei o quê, que via às vezes, né, que música eu ficava 2, 3 meses sem fazer nada, sem ganhar R$ 1. E ela via, né, que foi, principalmente nessa época também, ela via que eu precisava do dinheiro e não tinha, mas na minha cara tava tudo lindo, né? Mentira, só que ela via que eu ia lá pegar um tomate na casa dela, né? Ia pegar um papel higiênico. Então ela via. Mas quando eu ia fazer o show, a primeira na frente era ela que tava lá. A primeira da fila era ela. E quando eu falava, e quando eu não contava que tinha show, ela ficava, por exemplo, eu ia fazer um show em um lugar que é perigoso, que depois ela não ia poder vir na van comigo. Ela chegava em casa, quando ela descobria, ela dizia pra mim: por que você me falou, Rosemary? Por que você não me falou? Eu falei que eu não queria que a senhora fosse, né? Porque eu sei que ela estaria ali do lado. Então ela dizia: você precisa fazer alguma coisa, mas mentira. No coração dela, ela estava ali comigo. Então acho que minha força vem muito da minha mãe, assim. Muito mesmo. E hoje ela me prova. Minha Pausa para as mãe, lágrimas. minha mãe hoje me prova isso diariamente, assim. Ela hoje é uma paciente pós-AVC, né? Pós-segundo AVC, que deixou ela bem debilitada esse segundo. Mas ela é de
tem uma maestria, assim, nas coisas. Ela não quer incomodar a gente, nós filhos que cuidamos dela, né? Que a pessoa fala, por que não bota o cuidador? Ela não quer, ela não quis. Hoje ela tá bem debilitadinha, então acho que ela talvez se ela aceitaria, não sei. Mas quando ela foi o primeiro AVC, ela não aceitou ninguém. Até a irmã dela que quis ir cuidar. Ela não quis. Ela queria os filhos dela por perto, né? Acho que ela queria o que ela sempre plantou, que é a união entre os irmãos. Ela sempre brigou por isso. Porque a gente briga muito, né? Tipo, irmão, eu não sei que peste é essa, É não. normal. Eu e meus irmãos, a gente brigava muito, muito mesmo, assim. E separada do meu pai, mas meu pai sempre foi muito, né, com a gente fechado, mas quem tava ali era ela. Então, eu acho que até nisso, ela falou: não, vocês vão ter que se virar para cuidar de mim, vocês vão ter que se organizar. Não quero saber, vão brigar, vão dizer que um tá fazendo mais que o outro, mas se virem, né? E assim a gente fez, né? Aí um fica de noite, a outra dá suporte, fica também de dia. Aí eu fico quando meu irmão fica durante o dia, durante a semana eu trabalhava no hospital na época, então durante o dia, durante a semana eu tava trabalhando. Tava grávida, quando minha mãe teve a primeira AVC foi na pandemia, eu tava grávida de 3, 4 meses. Então, eu não podia. Ela ficou internada quase 3 meses. Então, quando eu tive neném, ela ainda estava internada. Aí, aqui, com menos de um mês, ela chegou. E aí foi aquele negócio de eu estar operada, né, cesárea, não poder contribuir como eu gostaria, mas sempre fazendo uma coisa ou outra ali. E hoje eu cuido da minha mãe, assim, como é uma criança, né? Uma criança total. E é uma criança que me faz bem. Porque com tudo isso, minha mãe era uma pessoa muito alegre. Ela estava participando de tudo. Ela tem meu irmão tocava na timbalada, né? Então ela ia pra timbalada, saía no bloco, e eu tocava com Carla Cristina, com outras bandas. Aí isso normalmente saía muito tarde. Ela ia com meu irmão, depois ela voltava, vinha comigo, né? Ela sempre foi de estar ali presente, né? Com a gente. Então ela tinha uma força muito grande, andava muito, tudo ela ia andando. Ah, eu vou no centro da cidade, ela descia o Bonocô ia andando. Ela sempre foi muito ativa, estava sempre fazendo cursos. No Luiz Viana oferecia, no Colégio Luiz Viana oferecia curso à noite de nutrição, de enfermagem, não sei o quê. Ela lá fazendo, então ela nunca parou, minha mãe. A doença que parou, né? Ela. E ela é assim, tipo, ela não quer incomodar, ela tá sentindo uma coisa, ela fica quieta pra gente não perceber. Ela não fala, mas ela cogita, né, sons de kikiko, Expressa, assim. kkk. Aí ela só chama mesmo quando não tem jeito, quando ela tem que chamar. Então, minha mãe é minha inspiração, assim, sempre foi. Quando eu achei que não era, ela já era. E hoje, muito mais, assim. Para mim, a pessoa mais incrível que existe, assim, de, de guerreira, de mulher, de persistência, de Como amor, administradora, é do minha lar mãe. de É minha mãe, negócio. sim. E mesmo quando ela tá debilitada, ela quis pregar algo que ela sempre falou, né? Que irmão não briga, que irmão se cuida, que irmão se ajuda, que irmão. né? Então, a minha mãe acho que vem muito da minha família, né? E também, claro, que tiveram algumas pessoas que passaram na minha vida que acrescentaram muito na minha vida, principalmente Carlinhos Brau, como profissional, né? É, Elton Jackson, Jair Rezende, grande referência, assim, para mim, como professores, né? Regentes, que foram meus primeiros regentes. Mas eu acho que minha mãe tem muito mais importância do que qualquer pessoa, assim, na minha vida. Que lindo. Me fez chorar. E agora você é mãe, né? Você A é mãe de mãe de Akin, mãe Akin. de Akin, Como 5 é que anos. concilia tudo isso com um baby agora? É, Me conta. quando a Akin nasceu foi na pandemia. Então eu voltei a tocar eu tocava com Larissa Luz e com Dene nessa época, né? Aí parei e voltei com Dene Denan, voltei com Cláudia Leite. Ela me chamou, aí eu falei, eu vou voltar. E ele tinha 1 ano e 6 meses. Aí desmamei e tal. E é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, é meu filho. Meu filho é incrível, eu amo ele. Agora ó, tira onda de tocador, me faz chorar. Eu só faço receber os vídeos, as fotos dele com timbal, tocando. E eu fico de longe, às vezes, né? Às vezes de longe. Admirando. Mas quando eu não estou viajando, meu filho é assim: quando eu não estou viajando, quando eu não estou estudando, eu estou com ele. Quando eu não estou trabalhando, eu estou com ele. Né? Então, assim, hoje eu dou aula de percussão particular
né? Uma vez na semana, para pessoas que têm a percussão com muito amor, também como um momento de distração, como terapia, como vários relatos que eu recebo, né? Que a percussão serviu como uma terapia na vida da pessoa. Tem algumas pessoas que estão buscando se aprimorar também seus conhecimentos, começando a tocar. Então, essa é uma das coisas que eu faço. É, faço ministro vivência percussiva nas empresas, né? As pessoas é, reúnem seus colaboradores para uma atividade com percussão, né? Para a gente trabalhar o coletivo, que sem o coletivo, sem o coletivo não existe individual e vice-versa, né? Qual é a palavra, meu Deus, que eu esqueci agora? É, esqueci agora, depois eu vou lembrar. É, também faço vivências pelo Candial, né, que é o bairro que eu nasci, então eu levo as Uma pessoas intermediadora para cultural, isso, eu né? levo as pessoas para fazerem aula no bairro, para consumir a cultura local, Sim, isso é para muito importante. ir nos restaurantes locais, que tem muitos restaurantes bons no Candial, para conhecer a comunidade, né, como é que a gente se conecta entre nós mesmos e as pessoas acabam também sentindo essa energia, essa conexão. Toco com Cláudia Leite, tem uma banda Filhas do Som formada só por mulheres também. Quem mais? É Tem um curso online, né? multifacetada. Tem um curso online. Faço hoje parte do quadro, né, de professores da Escola Pracatum, né, dos cursos livres. Inclusive, a gente fez pela primeira vez um curso livre, formado só por mulheres, no noturno, né, que também foi a primeira vez que aconteceu na história da escola. É, ministro também atividades para a escola, né, para a escola Pracatum, né? Também tem a Pracatum, junto com o Brau, tem o grupo Feminina, que também eu faço parte, faço lá a parte de regência, né? Então, acho que eu devo ter esquecido de alguma coisa aqui, mas, mas Vou normal. pedir para as pessoas te acompanharem nas redes sociais. Aham. A conversa tá muito boa, mas o nosso tempo já acabou. Ah, Ah, tinha tanta pergunta ainda para fazer, é muito conteúdo bacana. Mas para a gente encerrar, queria te pedir duas coisas. A primeira delas é, se você encontrasse a Rose de 40 anos atrás, o que é que você diria para ela? E que você deixasse uma dica pra gente, ou para as meninas que estão começando na percussão, na música agora, o que elas não podem esquecer, o que elas precisam focar, por onde começar. Pode falar. sim. Eu acho que se eu encontrasse, eu ia dizer assim, querida, vá lá, siga exatamente a sua intuição. Vai, eu sei que vai ter muitas pedras pelo caminho, vai ter, se ligue, mas vá, que tudo vai valer a pena. Tudo vale a pena, né? E um conselho que eu dou hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Então, para vocês mulheres que querem estar na música, procure estudar, procure se aperfeiçoar naquilo que vocês querem, né? Percussão, música é repetição, né? Então, a gente repetir, repetir, estudar, 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 nunca é demais, né? Então, acho que, para mim, o básico é esse. Quando a gente tem vontade, quando a gente tem um sonho, quando a gente almeja algo, a gente vai buscar os meios para que a gente seja boa naquilo que a gente escolheu. Acho que independente de profissão, né? De que profissão seja de ser na música ou não, repetição. Repetição, estudar, é, cabeça para cima sempre. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Vai tropeçar? Vai. Eu garanto. Isso eu garanto. Isso eu Show de garanto que bola, vai ter teu Mata. preço. Foi Mas. incrível. Eu agradeço por ter aceitado o convite, foi muito lindo. Com certeza vai inspirar outras pessoas que estão assistindo a gente. E é isso, gente. Eu agradeço pela audiência, vocês que fizeram parte desse movimento lindo que foi o Realidade para Elas. Dou um beijo para todos e todas que estão assistindo. Queria deixar as considerações finais para alguns professores que passaram pela minha vida, como o mestre José Esquerdo, mestre Geraldo Marques,
mestra Tainara, Elaine, minha amiga, amo você, meus amigos que me apoiaram nesse processo da música. E é isso, os meus alunos que estão assistindo também, um beijo. E esse foi o bate-papo com Leisca Valente e Rose Ratinha. E até mais para a próxima edição. Tchau, gente. Taca tudo. Arrasou.